Olá, meus amados, sejam todos bem-vindos. Somos o podcast, começando agora mais um episódio, onde nós vamos meditar com os irmãos um texto muito simples da Palavra do Senhor, mas que vem trazer uma excelente reflexão para nós, tá? Abra, por favor, sua Bíblia em João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo número 4, nós vamos ler apenas um verso, o verso do número 23. Veja só, queridos, a palavra do Senhor diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Situando os irmãos, o que está acontecendo aqui? Jesus está com sede, vai a um poço e encontra uma mulher, a mulher samaritana. Nesse encontro, Jesus pede água a ela para beber. E ela chega e diz: olha, como sendo tu um judeu, pode pedir água para mim, eu mulher samaritana. E começou ali um diálogo entre o homem e a mulher. E num dado momento a mulher chegou para Jesus e disse assim: Senhor, onde é que nós devemos adorar? Será que é no monte, e esse monte era o Monte Gerizim, ou é em Jerusalém, como os judeus dizem que é em Jerusalém? E aí Jesus dá essa resposta: é chegada a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. O que eu quero falar com os irmãos aqui é sobre essa questão da religiosidade, que muitas vezes mais atrapalha do que faz alguma coisa por alguém. Veja só, aquela mulher estava errada em perguntar isso? Não tem dúvida, pergunta. E ela estava errada, o povo samaritano estava errado em relação ao lugar da adoração, que seria no monte? Não, por quê? No Monte Gerizim, certo? Foi ali que Deus apareceu a Abraão, depois que ele entrou em Canaã. Nós vamos ver isso em Gênesis 16, 6 e 2. Foi ali que Jacó habitou. Nós vamos ver isso em Gênesis 33, 18. Foi ali que Josué leu as bênçãos e as maldições. Josué 8, 33. Foi ali que os israelitas sepultaram os restos mortais de José. Nós vamos ver isso em Josué 24, 32. Então, aquela pergunta feita por aquela mulher era com muita propriedade, porque elas diziam que era no monte. E os judeus no templo construído pelo Senhor, construído por Salomão. E depois eu queria dizer para você, essa pergunta foi muito respondida com muita propriedade por Cristo, porque Jesus está no monte e está em Jerusalém. E Jesus queria acabar com o preconceito cultural, religioso, geográfico, temporal, social, naquele encontro que ele teve com aquela mulher. Olha, meus queridos, quantas pessoas estão perdendo tempo dizendo: aqui é o lugar que deve adorar a Deus. Lá está errado, aqui é o lugar. Deus está aqui, não está aí não, hein? Aqui é o lugar da bênção, aí não é. Aqui é a obra, aí não. Meu irmão, esqueceram de ler esse versículo, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Isso significa o quê, irmãos? Que tanto faz no monte como em Jerusalém. Tanto faz na praia, como Jesus pregou nas praias, como num quarto da sua casa, em secreto, você se prostrando e adorando a Deus. Que a gente adora o Pai em espírito e verdade onde a gente estiver, como agora você está aí,
e eu estou aqui. Nós estamos em atitude de adoração a Deus. Então, querido, entenda. Muitas vezes a máscara da religiosidade, a capa da religiosidade mais atrapalha. Aquela mulher, ao invés de se abrir para ter um encontro com Cristo, nesse momento estava tendo um questionamento com Jesus a respeito de qual é o lugar que deve adorar. É aqui, no Monte Gerizim, ou é lá, em Jerusalém? Qual é o lugar? Enquanto ela estava preocupada com o lugar, o Deus de adoração que deveria ser adorado, que era Jesus, estava na frente dela e ela não estava percebendo. Eu quero dizer para você, enquanto a religião, os religiosos, a religiosidade está preocupada em estabelecer limites para dizer: Deus só está aqui, Deus só está aqui, aqui é a igreja certa, aqui é a igreja correta, aqui é o lugar da adoração. O próprio Jesus ensinou dizendo: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então ele estava falando, não é o lugar que determina a adoração. Deus não procura lugar de adoração. Deus procura adoradores, aleluia. A glória a Deus. Você entendeu? Deus não procura lugar. Deus na graça, o Deus da graça, procura adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. Amém, meus amados? Adore o Pai em espírito e em verdade. E não permita que as castas da religiosidade aprisionem a sua mente e também o seu coração. Que Deus te abençoe. Grava essa palavra. Fica todo com Deus. Todos com Deus.